Se você já estudou um pouquinho de física alguma vez na vida, você vai lembrar que os físicos dizem que existem dois tipos de inércia. A Kabbalah concorda totalmente com isso, assina embaixo, só que diz que isso não é só no mundo físico, e também no espiritual. É o que você vai ver hoje. Eu sou Yair Alon, e essa é a Energia Semanal. A energia dessa semana se chama Bo. E a gente vai ficar só no nome. Só com ela, só com isso a gente já consegue fazer uma bela reflexão. A palavra Bo significa venha. Por quê? Porque no começo da porção, né, geralmente a gente pega as primeiras palavras da porção para chamar a porção. Deus diz para Moisés, venha até o faraó. E aí vai acontecer o fim das 10 pragas do Egito, que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo conhece. Agora, os comentaristas pegaram esse texto e fizeram uma pergunta muito óbvia. Por que que Deus fala venha ao faraó e não deveria ser vá até o faraó? E a resposta deles é que sim e não. Por um lado, o mais certo, gramaticalmente, talvez deveria ser vá ao faraó. Mas Deus usou venha não é por acaso e não é por engano. Deve ter alguma mensagem maior. Os comentaristas discutem e chegam à conclusão de que Deus estava então já no Egito e falava para Moisés venha, né? Já estava, por exemplo, do lado do faraó, dentro do palácio do faraó, e falava para Moisés venha. Agora, é interessante a gente fazer um contraste com outros momentos onde Deus fala vá, né, que é a palavra ler. Então talvez a primeira vez onde isso aconteça seja na história de Abraão, por exemplo. Deus aparece para Abraão e fala vá ler lecha, né, vá para a terra que eu vou te mostrar. E com o próprio Moisés, quando ele se mostra na sarça ardente, né, quando Deus se mostra na sarça ardente, ele fala para Moisés vá para o Egito tirar o povo. E agora nessa porção ele fala venha. Então isso ensina para nós que existem duas dinâmicas de vida, que é o que a física chamaria de duas inércias. Existe uma inércia que é para você sair do movimento. Você está parado, precisa começar a fazer uma coisa, esse é um tipo de inércia. Uma vez que você está fazendo a coisa, você continua fazendo, é outro tipo de inércia. Isso então na Bíblia está representado pelas palavras vá e venha. São duas atitudes de vida, duas dinâmicas de vida. Vou dar alguns exemplos, vai ficar muito claro. Quando a gente precisa começar alguma coisa, começar um projeto, começar uma ideia que a gente está na dinâmica vá, né? Como se Deus aparecesse para nós e fala vá fazer. É a dinâmica mais difícil, né? Os cabalistas concordam que é a primeira e a mais difícil. Todo começo já é difícil, e em especial nesse, por quê? Porque você está partindo de um ponto parado, né? De um ponto estacionário, onde você não faz uma coisa para fazer alguma coisa. Então imagine o que você quiser, vai começar num novo emprego, um novo estilo de vida, uma nova dieta, um novo comportamento, né? No caso aqui da Bíblia era Moisés sair daquela vida pastoreira que ele tinha, ir assumir uma missão de líder, extremamente difícil, né? Esse vá exige extremo esforço. Mas uma vez que a gente está no caminho, as coisas vão fluindo naturalmente. Esse é o normal. Que as coisas vão se encadeando, as coisas vão acontecendo, e essa já é a dinâmica de venha. Nesse sentido, a gente pode falar que Deus agora já não está como terceira pessoa falando vá, né? Já não há uma dissociação. Deus agora está conosco e ele fala venha, ele está conosco no processo, percebe? É como se houvesse uma parceria. Então, quando, por exemplo, Moisés entra nesse processo, ele reluta em entrar, mas uma vez que ele entra, as 10 pragas vêm, né, em sucessão, uma após a outra. Claro que continuam dificuldades, não é só por isso que o caminho é fácil. Veja, o faraó endurece o seu coração, o povo continua a ser maltratado, aliás, aumentam os maus tratos, mas Moisés já estava na ação. A coisa fica mais fácil do ponto de vista do Moisés, né? Ele já se engajou na atitude, ele já vestiu a roupa. Então agora ele está na atitude venha. E para nós a mesma coisa. Às vezes para começar alguma coisa é mais difícil. Mas uma vez que a gente está lá, o venha se instala e aí tende a ser mais fácil. Só para encerrar, quando que isso vai ficar mais... Quando que o venha pode ser mais fácil, né? A Kabbalah faz uma distinção. Quanto mais luz
for o processo de venha no qual você se meteu, digamos assim, mais fácil ele tende a ser. Então, se o processo que você iniciou e agora está dando andamento for de grande revelação de luz, ele costuma ser mais fácil, né? Ele costuma ter menos obstáculos, ele costuma fluir mais legal, o venha tende a ser mais tranquilo. Se o que você iniciou tende a ser ou de menos luz, ou não é muito compatível com você, ou sei lá, não serve muito a uma causa interessante, o universo meio que vai dando umas barradas, né? Você vai encontrando obstáculos, vai encontrando barreiras, vai encontrando algumas dificuldades. Algumas dificuldades sempre vai ter, tá? Por mais que seu projeto seja de luz. Mas assim, se você vê muita dificuldade, muitas barreiras, muitos obstáculos, talvez não seja por ali. É uma indicação de que aquele processo de venha não é o mais adequado, tá? O processo de venha ele tem que ser mais ou menos fácil. Tem algumas barreiras, mas ele tem que ser mais ou menos leve e contínuo. Uma boa semana a todos.